A ISEF tem novidade para si e a novidade é o pão bomba. Com apenas 500 kwanza tens a explosão de sabor na boca. Estamos localizados em Luanda. Para mais informação ligue 929 81 13 50. Chicla Rompimento. Yes. Estamos aqui na batalha das meias finais, ok? Estamos aqui na batalha das meias finais. Entre o Disney MC versus Cigano MC. Essa é uma batalha que eu digo que é uma final antecipada. Para ser sincero, estou curioso para essa batalha. Eu não vou estar aqui a falar muito, vou pedir para o Cigano se apresentar, o Pipo que te conhecer. E também filma mesmo aí o Pipo, é? Boa noite, família. Vamos lá. Boa noite, família. Daqui eu vou subir Cigano MC. Estou com malta Luísa aqui, aí eles vão me apoiar. Yes. Yeah. Estou aqui para o Disney, se apresenta aí. Família, daqui fala Boss Boy, Tio Boy. Disney MC aqui é o monstro lírico, assassino de idade, estamos nessa, tropa VIP. Saúde, Mônica Prosperi. E vou apresentar também meu corpo de jurado, os juros mais famosos de Luanda, de todo o sítio, ok? Delon Picasso, manda aí um rala para o Cubico. Delon Picasso, que é muito pai, vai cair o grande mais ficado nas batalhas, estamos aqui. Yes, you there. Sim, Deti, se apresenta em casa. E aí, pessoal, que foi curtir, Deti, vamos embora, batalha, bora começar. Ué, e Márcio, se apresenta aí em casa. Boa tarde a todos mais uma vez. Não vou estar aqui a perder muito tempo. Já puxar aqui moeda. Disney, número insigne. Número insigne. Insígnia para ti, número para ti. Eu vou lançar a moeda. Vamos ver quem vai começar primeiro. Número. O Disney vai começar. Chicla rompimento. Atenção na casa. Disney. Tem 2 minutos. Mostra o que sabes fazer. Vamos lá. Eu, assim, Cigano MC, pensaste que eu vim pegar leve contigo, se enganaste. Acredito que você fez do pau no char com gás aqui vai te fazer pagar, acredita, e dá mais valer a lei do karma. Porque até o próprio padre no meio da guerra prefere deitar puta da Bíblia e pega a arma. Se eu vou falar contigo, porra, a partir de hoje me paguem em porra, se eu vou matar liricalmente esses dois niggas, porque liricalmente as minhas palavras já vêm com chicote. A partir de hoje me paguem cash, porque quem tem cheque é o Antadiop. Contigo não serei romântico, Cigano, tenho que começar já a te atacar. Monopolizar chicla, rompimento é verdade, o que eu estou a te falar. Vou te tratar no cativeiro que dá tanta fome, vais usar o próprio corpo para se alimentar. És tão dependente que Calma. És tão dependente que até respirar tiveram que te ensinar. Já eu estou a ver esse júri enferrujado, por isso é que eu lhes mando lixar. Só tão... Calma. Só tá um biscuro quando pego na caneta para escrever barra, Cigano, comigo não se mente. Quando eu rimo, cá vem magro, gordo, cá enche. Vamos lá. Rimo tão avançado que na chicla rompimento as minhas barras se tornaram um hino. De ti, me manda dar o dinheiro da minha renda porque no lyricismo eu lhe inclino. A partir de todos os gladiadores da chicla, porque eu não sou comum. Pensas que equação sem solução, em vez de fórmula resolvente, podes resolver com Fórmula 1. Se és inteligente, Cigano, Fórmula 1 verso como esse. Tenho base porque sei defender as minhas teses. E você também tem base que compraste nos congolenses. E você... Vamos, não para, vamos. E você não é angolano, és congolense. A minha está em liberdade, mas tu tens a língua presa. Te romper da pena, sentimento de tristeza. Me romper da pena, 6 anos de prisão preventiva. Depois dessa batalha vais alegar eu ser injusto porque... Vou deixar a Zap viva. Porra, eu te levo no momento caralho para vos romper, não preciso escrever.
Te levo no momento, mas o sujo que está aqui disse que eu tenho que escrever. Revolucionei a minha mente e o meu QI atingiu o nível do Chico Xavier. As pessoas, mas te consideram cão. Falei bem dessa atrocidade da Adolf Hitler, Muammar Gaddafi, mas perante a mim são vistos como rabão. Porra, cigano não és tão falso, nunca foste verdadeiro. Nasceste com a puta da boca aberta, os doutores já deram conta que és ser fofoqueiro. Burro do Paulex, porra! Deixa rimar. Porra, pergunta no Paulex, vai falar no burro do Paulex que não é necessário repartir números inteiros. Miúdo, vou te deixar porque já não quero te matar mais. Não sou carta, mas aqui estou a te romper em ás. E has de perceber que para me levar nessa porra da chicla ninguém é capaz. O Evandro nunca será melhor do que eu, nem que para além daquilo que eu sou melhor ele desce mais. O assunto agora é matemática, vou te ensinar o que são números inteiros e números decimais. Já aguentei tanto a burrice do senhor na liga, se aguenta decimais. Ou que já estou lá em cima, na final, juro que tem um gajo decimais. Vou matar. Oh, porra. Vamos. No improviso. Yo. Calma. Tá bom. Silêncio na casa, vamos aí. Vamos. Vai me fazer esquecer, bah. Vou cortar. No improviso eu sou bom, cigano, vou te matar. O pipo aqui do palco não vai te gritar saia, porque vais querer dar na cama pra usar. Tu é de acabou de confirmar. Oh, porra, assim não dá pra filmar. Santas Campos, vamos lá. Disney, não faz brincadeira. Não, tem que confirmar, assim não vou poder rimar. Mano, não vamos interromper a ficha, não vamos interromper. Pausa aí. Vamos, continua aí, vamos. Vamos. Yo, assim. Um gajo aqui tá na pele, mas um gajo agora vai fazer improviso de momento, porque nessa merda um gajo é um dream. Vim de manjuco apertado, mas o Mônica pro skinny. Você criança, se você perder, não vale a pena falar que o Delui que tá te batotar. Ou vim de carro, você a pé o cota mota. Oi, nigga, calma, vou lhe levar. Vou cortar ali. Não, continua. Yo, assim. Vou continuar porque no momento um gajo consegue te matar. Cigano, você é podre, aqui você não sabe prosperar. Rimo no momento, cota, vocês estão dando conta que com a plata estão conseguindo conversar. Cota e março, caralho, traz a merda da plata, olha só o lixo que eu estou a usar. Time. Chicle rompimento. Pessoal, chicle rompimento. Se não me rompe. Pessoal na casa. Oi. Se comporta aí. Quem tem mais Oi. Se comporta aí. Ei, se comporta aí. Ok, vamos aí continuar dizendo. Fica calmo. Cigano MC, tem 10 minutos. Mostra o que sabe fazer. No mundo do rompimento, todo mundo sabe que cigano é lenda. Tu és mecânico, só porque veste batalhar sozinho, não fica à espera que a chave defenda. Vamos lá. Você já disse que aqui nunca vai ser lenda. Falaste que me inclina no rap? Sim, só porque me inclina no rap, não fica à espera que nessa batalha ninguém me renda. Agora vamos entrar, vamos discutir. Isso não é uma batalha profissional, mas já deu conta que perdeste nesse teste. Porque se quisermos saber qual é o rap mais fraco da chicla, esse é o analfabetismo, depois do R vem S. Calma aí. Porque nem que o teu senhor te prometer salário dele completo, entre nós jamais haverá colaboração. Porque tudo que eu rimo é bombas nucleares, sempre que abre a boca causa destruição. A nossa batalha sempre foi planejada, apenas você que não tem noção. Mas se pegares um óculo, tirar as duas lentes, só lhe darás conta que isso é armação. Calma aí. Porque eu já disse que na estrada do rap, além de mim, já ninguém caminha. Em todos os gladiadores da chicla, com momento, tu és o único gato. Por isso é que além de ti, já ninguém caminha. Ultimamente estás muito fraco. Acho que tens que te tornar um alfaiate para na tua barra trazer as boilinhas. Por isso é que nesse confronto letal só não te mato com pena. Porque a arma letal que utilizo para matar inimigo não se arranca da galinha. Eu sou um nigga que gosta muito de lâmpada de candeeiro. Por isso é que a minha dificuldade não tens como vê-la. Mesmo não se...
sou um nigga que gosta muito de lâmpada de candeeiro. Calma aí, pessoal. Eu sou um nigga que gosta muito de lâmpada de candeeiro. Por isso é que a minha dificuldade não tens como vê-la. Mesmo não sendo mosquito em toda a batalha de ferro. O meu caderno é metálico, escrevi rompimento numa folha de serra. O que eu rimo emociona. Por isso é que quando eu romper, a Elisa não dorme, acorda, o público se alegra. O que você rima é anestesia. Por isso é que quando eu fazer outro rompimento no Júpiter, o planeta Terra. Tu és muito preto e por isso é que perante um óculos escuros jamais será possível tu se ver na lente. Mas se participarem no programa do Cabingano das quintas-feiras, só lhe será possível tu se ver na lente. Tu não és o meu compadre, porque não és sacerdote, não me tu és uma freira. No mundo do rompimento nunca chegarás ao meu nível, sem me falar de outros materiais da pedreira. Tu podes vir... Calma aí. Tu podes vir mais forte que eu, mas vais perder essa batalha, seja lá como queiras. Eu já dei a permissão para tua mulher te matar no meio desse encontro. Só estou à espera que o ex-presidente da África do Sul, mais conhecido como Nelson Mandela, eu não queria falar o número 4 em inglês, mas vou te matar nessa batalha, seja lá como for, my friend. Porque no nosso meio dizem que és mais engraçado. Tu não és o que rimas bem, tu és o que rimas bem. Por esse... Calma só. Calma aí. Então fica já saber que se... Calma aí, pessoal. Então fica já saber que SIDA é uma doença transmissível muito perigosa que a cura os cientistas não conseguiram descobrir. SIDA, não vejo a razão específica que te dá motivo de tu continuares por aqui. SIDA, derrapa mais forte a xícara, rompimento, mas está sendo esmagado, humilhado por cigano em si. Então SIDA é um local muito bonito, nós estamos no bairro, o senhor só está à espera que eu te mate aqui. Todas as minhas barras são quentes porque antes de sair da minha boca fica dentro do forno. Era para mim te matar com sabão, mas depois de eu perder ele tive que perguntar no clean se te mato como. Pode mandar tua barra mais pesada, eu não vou sentir até para acordar alguém que está em grande sono. Quando eu digo que você ri dessa temporada, você não liga. Então quando chegar a final da grande liga, liga para saber se for cigano que se sendo... No rompimento, se te acham de fixe, não é porque és bom, é porque tens corpo de lamula, cabeça de bagre. Calma. No rompimento, se te acham de fixe, não é porque és bom, é porque tens corpo de lamula, cabeça de bagre. Alegas que as mais barras não te deixam consciente, mas estás sempre pousado com badis. Achei que o rompimento pode ser tua casa habitual, mas é sabido que qualquer um nigga te invade. O mundo todo está a gostar de te ver a sofrer na mesma mão. Nem o canal cilíndrico da saída da fumaça dos automóveis quer que você escape. Não tens como não morrer hoje, porque a tua morte foi bem marcado nessa data. Tudo o que você veste é inseto, porque ultimamente só compras roupas baratas. Eu só baralho a vossa mente, porque para falar que Disney é rei é porque se inspira numa carta. E se é verdade que Jesus morreu por nós, quer dizer que a nossa vida é baseada numa gravata. Time. Chega lá, rompimento! Calma. Yes, calma aí. People, vou pedir silêncio na casa, ok? Mano, filma mesmo esse mano aí. Oi, filma esse mano aí. Estás a sabotar a batalha. Fica calmo, yeah? Fica calmo. Ele filma mesmo bem na casa. Calma aí. Ok, vamos entrar agora no segundo round do Disney, ok? Tens 3 minutos, mostra o que vai fazer. Me deixa rimar, porra, quando eu rimo o tempo corre. Sai daqui, batalha é minha, vai perguntar na tia Chica, não se mete nos problemas, ali é inocente que morre. No momento, Márcio vê que eu tenho uma mente extremamente cruel. Se eu peidar agora, se eu não me olha nele. Casei com o Rap Game, porra, tens dúvida, olha nele. Assim, porra, cigano. Agora percorro o mundo inteiro. Não, essa barra é pra ti, knowledge. Agora percorro o mundo inteiro espalhando barras em forma de evangelho lírico. O que eu tô cuspindo já não são simples line normais, são as boas novas vindo lá do... Ele que está estragando a batalha. Tira daí. Vou perder por causa disso. Vamos aí. Tá bom. Vamos continuar. Oi, tira, calma aí. Vai, leva atrás. Calma aí. Vamos continuar a batalha. Calma aí, vamos continuar. Chega lá, rompimento! Tá bom. O espetáculo tá bom, mas no momento nós estamos aqui, estamos a realizar.
Sou o único gladiador na RRPL apropriado para conseguir rimar. Sou o único gladiador que no momento com essa plateia está a conversar. Mesmo que ele ganhe essa batalha de Lom Picasso, vamos só lhe batotar. Porque eu vos garanto que se eu perder essa final, não vai apoiar. Oi, chefe, filha da puta, cigano. Agora, chefe, cigano, só não vou chamar a tua mãe de puta aqui, porque puta aqui, me chamar de puta não convém. Eu sou o rapper mais burro por pensar que o Liupo vive no Quilamba, vive bem. Filha da puta, chefe, agora percorro o mundo inteiro espalhando barras em forma de evangelho lírico. O que eu tô com os filhos já não são simples lá, nem normais, são as boas novas vindo lá do próprio reino de Cristo. Levei tua mente com o intuito de recriar rima. Os danos que vai sofrer agora são pontas de defesa, porque colaterais se pagar 75 kwanza na catina. Vocês quando dizem que estão loucos sob os olhos, aceite e vinagre. Faço rapper por amor, o dinheiro não me importa. Janela e grade. Me respeitar nessa batalha tem que ser obrigatório. Cheguei ao ponto de mentir no feitiço que meu bico construiu com bloco operatório. Me vencer é possível, porra, se eu tipo numa situação de matar ou morrer, você sair ileso. Se o assunto for line, já que eu tô obeso, meu pensamento tá te deixar com marco, o teu pensamento tá preso. O júri já... Não tem barra, não tem barra, filha da puta. Ouve, vai sofrer. Os júris já não podem votar em ti porque te matei. Nunca vai levar essa batalha porque além dela ser de macho, é de rapper, não queremos um reggae. Não é só você de Lom Picasso, também não tem educação. Lhe revistei e não encontrei. Ouve barra, people. Se venceres essa batalha, vamos te levar no hospital porque nasceste com malária. Nasceste com uma formação congênita pelo tua só afetou a parte literária. Todo rapper que se encontrar comigo aqui vai cair, ouviu? Não sei se deste conta, teu corpo físico é esperto, mas a tua alma é burra porque logo que me viu fugiu. Vou ganhar essa... Oi, fica calmo. Minha rima vai lhe fazer viajar sem passaporte. Vou ganhar essa batalha mesmo que o júri feijão. Plateia te dá em suporte. Você me ganha mentira, é tipo falar que o gordo do feijão ganhou uma corrida contra o Usain Bolt. Oi, filha da puta. Esse mundo tem barra. Agora eu barra. Yo, assim. Curto o da Wet Bad Gang porque depois dessa batalha na cabeça terei croa. E de tão irritante que só vou começar a te irritar. Zizi, gosto da Nike Puma, mas a marca que eu vou usar. Depois dessa batalha, às vezes de Magnus, você tem que buscar feitiço para ver saber de mais poder do teu bairro você canga. Tu a ser tão profundo contigo que dizem que no rapper crioulo superei o Rafa. E de tanta burrice que você acarreta chegar à conclusão que afinal não é o DJ, você que é o próprio bobo. E de tantos seres tão fracos, porra, cheguei em conclusão que aqui na liga só podemos te comparar com o Leo. O Disney. Chefe, filha da puta, como é que te meteram? Deixa rimar. Filha da puta, como é que te meteram comigo no mesmo ringue? Paulo Shark perante a mim nem insano sou eu, meu pai quer ver telejornal, meto batalha do Frank do Tubidinho. Então barra, assim, vamos lá, assim, e o que eu escrevi para te romper, não está a improvisar, não estás a me ver para gritar, bué, Six que é fraco, numa batalha de freestyle, leva você é teu pai e o feijão. Vou te levar no momento cigano, um gajo aqui é bom. Entre nós não podemos ser comparados porque não existe termo de igualdade. Essa liga para escrever rima, vai no Google, vê de merda, não utilizo simplesmente a porra da criatividade. Senhor, não é necessário, porra, senhor. Analisa a caneta, não é necessário terminar nem saber para saberem quem venceu. Só diz na MC que é o nano poeta da Idade Média, no meu verso devo sua mata como Luther King escreveu. E ficaria feliz em saber que com as mailines alguém se emocionou, porque o objetivo é fazer-vos voar com a arte, tal como o PPT da avó. Porra, o Disney, senhor. Yeah? Não, Yeah. Time. Chega lá, rompimento. Yes. Cigano MC, tens 3 minutos até o segundo round. Mostra o que estamos fazendo. Uma coisa que eu tenho que falar e responder, a namorada do Disney obesa, ele falou que me coroa. Sim, a dela encontrei com a velha dela na cabeça. Você é muito fraco, num freestyle de momento nunca vais conseguir me destruir. Falaste que o Delon Picasso não vai me votar? Sim, porque eu vou estar aí.
Agora vamos Tá arrumar. entendendo? Agora vamos arrumar. Calma, vamos. A vida não é só porque... Calma aí. A vida não é só porque trabalhas, recebes salário, está tudo bem. Também tens que investir no vestuário. Fica tipo eu. Sou um fato que gosta da roupa do armazém. Por isso é que quando me preparo para ir trabalhar não me fardo. Você se parece muito com o MPLA, por isso é que te matar, Disney. Já disse que não me dá trabalho. Tu foste se aspirar no Neymar, só que esqueceste que ele é craque, acabaste drogado. E para todos que dizem que eu estou compositor, eu vi... Calma aí. E para todos que dizem que eu estou um compositor, eu vou levar uma mensagem. Calma aí, pessoal. Vamos lá, silêncio. E para todos que dizem que eu estou um compositor, eu vivo levar uma mensagem. No mundo do rap, se não aceito o que me escrevem, porque eu sou doador de sangue e não posso usar tatuagem. E você, não é rap de alta qualidade para numa batalha superar o meu nível de composição. Eu gosto que é amável comigo, porque quem me irrita está a provocar o meu lado de desesperação. Ele diz que tudo que tem vida está ligado à sua família. É sabido que cada um de nós tem parentes, mas ele está tipo ter todos os sinais de pontuação. A mina do... Calma aí. A mina do meu lápis explosiva. Não para. A mina do meu lápis explosiva. Cada barroco composito causa uma explosão. Para mim és considerado o melhor decorador do mundo. Mas tiveste uma paragem cardíaca. Mesmo assim eu não aceitei quando o doutor me disse que o teu problema é decoração. Disney MC, o teu nome não leva acento. Por isso é que quando terminares a universidade deixa lá a cadeira. E se ainda você me falar que isso é pau, vou te processar por dar o nome da empresa que se responsabiliza pela água em Angola numa madeira. Nunca vais conseguir me superar numa batalha, porque eu sou que rima liricismo, você que rima asneira. Me matou a namorada, tudo o que ensino na Itália só não assimila porque não é séria. Tu perder contra mim, calma aí. Tu perder contra mim não vai ser novidade. Calma aí. Não, deixa a pessoa vir, pausa. Tu perder contra mim não vai ser novidade, porque a Tata Câmara já te revelou. Se tu chegaste até na mestre, não é porque ele boiou, porque alguém da liga te facilitou. Tu tens um corpo bom desnutrido, chá de osso, até a tua própria vida te boiou. Toda... Não estraga. Calma aí. Tu tens um corpo bom desnutrido, chá de osso, até a tua própria vida te boiou. Toda a roupa que você compra só não te servem, porque numa delas trabalha como garçom. Você é muito fraco de... Você é muito fraco de... Numa batalha ninguém pode nos comparar. Nada que você mete e te cola. Mesmo a tua entrada até no palco não foi justa, tá te boiar. Dizem... Calma aí. Eu não quero falar o nome do ex-presidente, mas só porque o nariz do Zé pequeno não significa que estamos dentro de uma favela. Eu consigo tudo o que quero, mesmo a televisão de 42 polegadas da casa do senhor. Você não está comigo porque não quero tela. Disney não tem nada a ver com monstro lírico. Disney é canal de boneco, você não apresenta terror, apresenta Barbie. Eu não quero falar o nome do cantor que pertence no grupo da Mobile, mas está a fazer muito barulho, eu quero que você cale. A minhas barras só estão soar bem, porque eu estou a romper com precisão e muita certeza. Por isso é que eu peço ao público para ver se não me atrapalhe. Quando chego numa batalha não pus para os carros Mercedes, que os 1110 que por mim foi comprado, só não devolvo porque estava Ferrari. Disney, calma aí. Disney, a tua mente anda muito suja, também te precisa. Deixa o Pipo vibrar. Vamos. Deixa o Pipo vibrar, vamos. A tua mente está muito suja, também te precisa fazer uma lavagem. Desde que nasci nunca gostei de fazer fotografia. Por isso é que não tens como sujar a minha imagem. Isso é uma luta livre, eu só não uso profundidade porque não quero revelar os teus mistérios. Eu não queria te matar nessa batalha sozinho. Gostaria mais se tivesse como Niga Clério. Ultimamente lança muitos blocos, daqui nada vão te confundir como pedreiro. Te ouvir a rimar uma perca de tempo. Acho que tens que se tornar uma parte do rosto que está ao lado da Suíça para seres ouvido. Eu só ouvi passar na mestre. Olha só. Vamos aí, continua. Eu só vim passear nas minhas finais. Já disse que contigo não quero briga. Faço tudo o que me dá vontade. Aqui na Chicla Rompimento ninguém me obriga. Estás a fazer muita comissão nesse ano. Daqui nada vão te confundir com lombriga. Esses 2 metros de distância que fizemos será um medicamento para tua dor de barriga. Pelas coisas que você fala, é bem provável que a tua alma já foi vendida. Vives falando que Jeová é prostituta. Só porque teu irmão da igreja te disse que Deus faz vida. Yes. Time. Calma aí. Chega lá, rompimento, palma para os dois, vamos aí. Eu só queria esclarecer algo. Normalmente eu estou a dizer que
cada um deles tem 2 minutos. Vocês estão aqui a se perguntar, está passando muito tempo. Na realidade, estou dando para cada um 4 minutos. Diz, fica aí. Eu queria pedir a opinião do público, saber o que está achando da batalha. Mano, o que você acha da batalha? Na batalha tá bom. Tá bom, né? Yes. Mano, o que você acha? Pede aí para se inscrever no canal. Nós estamos ali, bomba borra. Pergunta ali, bomba, né? Que vai pedir o júri. Ó, delegado, o que você acha da batalha? Tá muito fixe, né? Tipo, a batalha tá fixe, né? Yeah. Vai fazer confusão. Fica fugido contigo. Fica calmo. Não, fica calmo. Fica calmo. Fica calmo. Yeah. Vamos aí. Yes. Diz, terceiro round. Tens 4 minutos. Mostra o que sabe fazer. Vamos aí. Olha assim, people, me ouvem só. O Nenga não rima nada, mas aqui falou, boé. Tá aí roubar boé de decalhe, na vez passada, agora de longo Picasso tá tive. Vai se azarar, meu Nenga, se meteste comigo, vou te matar. Agora entendem só como é que o Disney no improviso consegue prosperar. Porra, um gajo aqui rimaste boa cigano, tá bom. Mas na plateia você não ensinou nada. Delon Picasso me diz mesmo se é possível rimar, fixar a imaginação enquanto a educação no país está a ser comercializada. Essa barra merece salva de palmas. É meu perfeito, é na hora. Vamos rimar. Ele perdeu o barra. Pediram barra. Falando quando tem um barra. Não, como falar? Tá bom, não, tá mais rimando. Conta, não tá contando. Não tá contando. Quero livrar me humilhar. Você vai ver que no momento eu sou melhor do que tu em criar. Delon Picasso, se você me bater, tá com meu cru lá fora, vamos tá deixando. Oi, chefe, pra te romper não preciso escrever. Sim, chefe, eu já te disse que pra romper chinega não se encontra a minha altura. Se fazer rompimento é só fazer essas coisas, aqueles troços, inventar boa de duplo sentido. Tá bom, lhe dê em vitória, a mim me entrega em sua cultura. Vamos agora entrar no escrito, filha da puta. Vamos entrar no escrito. No meu critério, um rapper como tu é considerado um vagabundo. Conheces bem a vida do Edivaldo Feijó, mas não tens a mínima noção de quem foi o Cuico II. De tanta atrocidade causada por mim nessa liga, chegar a ser considerado o MC mais quente. E você sabe a verdade, só não vais ouvir a verdade porque a tua mente mente. Matarei todos os gladiadores dessa temporada, só vou deixar o vosso Deus como sobrevivente. Faço isso agora e rapidamente. Aqui onde estamos, você é o burro, eu o inteligente. Vejo o teu futuro, não és polícia, mas isso que te fique patente. Vejo o teu futuro agora, boy, eu sou vidente. Quando abrir a puta da boca, eu não vi barra, boy, eu sou vidente. Foi por causa do teu cheiro que originou essa poluição do ambiente. Eu também estou em dúvida, não sei se burro é você, esse que está aqui, ou teu pai. Entender as minhas barras é se submeter a um processo de paralisia mental. O liricismo na chicla rompimento fui eu quem plantei. Deus só escreve direito em linhas tortas porque aquela lapiseira fui eu que lhe emprestei. Senhor, lhe dá vitória, pode lhe dar vitória, tá bom. Mas nunca mais compara a minha barra com a dele. Ela na cantora, nunca mais compara a minha barra com a dele. Meu conteúdo não é da chicla, rompimento. Pergunta no de ti, vai te falar que é RRP, é ele. Com uma arma aqui, cigano, eu tiro da cabeça. Mas não será necessário fazer isso porque a minha barra são arma para escrever, eu tiro da cabeça. Tá escrito, filha da puta. Porra, olha, tá tipo feitiço que mente no senhor que vive no Golfo 2, afinal vive na lixeira. E esse nudo se cagou, senhor, lixeira. Vou lhe dar. Calma, se continuar assim básicos e burro na chicla rompimento, ninguém vai me ganhar. Vosso mal é pensar em que rompimento é só inventar palavra, pegar um duplo sentido para vocês, assim já tá. Cigano, como é que vai me levar se és um MC sem bagagem? Já chegaste a me fazer pensar que desautorizante transforma um bombom em fuba porque segundo a tua burrice perfume não age. Olha, nesse momento eu sou rap... Não tá entendendo, barra? Você não pega barra. Nesse momento eu sou rapper responsável pelo teu declínio. Cada vez que abro a boca, um rapper na chicla, rompimento é ensino. Podemos ir agora no Ministério da Educação, vão te dizer que eu ensino. Te conduz ao liricismo mesmo, não sendo motorista. Quem te disse que pelo simples facto de leres, pai de ti um legista? Chefe, cigano. Sou mais velho. Vou lá alejar. Eu tenho certeza.
Agora sim, calma, ué, parceira, vou mandar um slogan para apoiar. Aí minha barras são lixo, você é maluco, vai desapanhar. Vai chorar, vai chorar. Banzeira, tem a concreta certeza, cigano, que essa batalha eu vou vencer. Se até um matemático eu ler as suas leis, tem que ser eu ler para você entender. Estás aqui comigo, como é que a tua cara já foi? Na xícara rompimento ninguém me ganha para ver a minha derrota, quem me meter a batalhar com Chris Floyd. Trago, filha da puta, trago conteúdos transcendentais com o intuito de vos causar tédio. Pensas que não tens faculdades mentais pelo simples fato de ainda não terminares o médio. Deixa de fazer a arte, seu demente. E você também não repete toda hora a merda do Olu Shark, não confunde consistente com insistente. Eu não sei que perdeu com a xinga assim. Não corta, me deixa remar. Para você fazer a arte, tens que ser paciente. E para você fazer a arte, tens que ter paciência. E eu sei que teu pai é pastor, todo mundo aqui sabe essa merda é para religião, não é paciência. Que conta aqui, porra, é liricismo e muita coerência, liricismo, muita força, porra, e bastante inteligência. Deixa de fazer do sujo do Paulex a tua maior referência. Limpo o sujo do anjo, quem tá empresário, nesse Suzano, nesse merda, fora na falência. Filha da puta, pra te matar, eliminar a sua base, atacar os teus poentes, assim sempre deixaste de ter potência. A tua psique, porra, rompimento evoluiu muito, tá coisa. Vejam no que está já escrito. A tua psique não está ativa porque amputei a perna do teu pensamento e o mesmo ficou paralítico. És o único rapper na xícara que não sabe distinguir um texto poético. Diferente de ti, eu sou tão poeta que até com a minha mãe só converso. Vou guardar tudo. Ignora essa lenha, cigano. Ignora essa lenha, mas é dali onde vem o carvão. Não, ignora essa linha, mas é da onde vem o carvão. Quando dizes que Deus arruma em alguns aspectos na concepção do mundo, nessa parte te dou razão. Porque se aborrece fosse dinheiro, você que está aqui e Capri Wizzy seriam ricos, meus irmãos. Calma. Vou lhe educar. Olha, e se a feliz fosse a morte, esse cão que está controlando aqui o time, mais 2 juros. Se a feliz fosse a morte, esse cão que está controlando o time, mais 2 juros, aí já estarão no caixão. Deixa de ser burro, não é necessário pagar de soltura para ter liberdade de expressão. Cigano, queres ganhar essa batalha? Tá bom, sai daqui a correr, em 1 minuto chega na vila. Se eu não me tem problema, esse miúdo já morreu, para que ele e o pai dele fizeram que Chiquila. Young Black, pausa, valeu pelo convite, Young Black, vou passar na Natália. Não corta, não corta. Young Black, valeu pelo convite, conta, vou bazar na tua liga, na liga do Benilão. Chicla rompimento, tá bem positivo, vou associar a fazer freestyle. Porra, vou ganhar essa batalha. Porra, com tudo que mete esse pico alegre a vibrar, todo mundo sabe que eu sempre trago. Já ganhei essa batalha, perguntam no Delhão Picasso, quem fala assim é gago. Olha, calma, pra chegares até esse ponto, tem muita confiança que eu tenho te dado. Como é possível você meter um poeta e crítico literário a batalhar com indivíduos extremamente bêbados e drogados? Senhor, o que eu vou fazer com esse miúdo agora é uma invasão. Eu tenho uma super criatividade de improvisar que nesse recinto ninguém tem noção. Te levo pro lado da matemática te dizendo que a nível da matemática derivei os meus limites e assim sendo encontrei a minha função. Nem que for para te romper como nome, binômio, usou polinômio, faz entender que a confiança do teu cérebro que tem limite, a minha mente não. Olha baixo, não corta, tão barra. Já incendiei a mente e vou te romper sempre que este tipo precisar. Este é um burro que a fraqueza e a monotonia sempre te vão cativar. Cigano, modo de eu te digo não é no cativar. Mas modo de burrice que o moço está ativar. A tua irmã Cláudia pode não aceitar entrar no meu quarto, mas já está ativar. Não corta. Vou te mostrar, olha. Vou te mostrar que em termos de rompimento, um gajo
que em termos de rompimento, um gajo cospe larva, até o dicionário do dia, porque peguei enxada e mandei palavra. Não entendeste? Vou te fazer entender. Não corta aí barra, porque a minha barra já está quase viva, já está quase chegar, mas vou improvisar. Mesmo assim, ele vai fazer aborto. Quero lhe matar, vou te dar laranja, maçã. Se enganaste também vou te dar coco. Não é só você. Não corta. Porra, se enganaste. Se enganaste. Não é só você. Quando eu estou nervoso, até o Simão. Toco. Agora a minha barra melhor, agora vou mandar. Bicho de merda. Só porque veste do Simeone e tá pensando que vai me atormentar. Ô bicho, vou te dar copa e vai escochar. Bicho, vivo no tal da tona, tá pensando que não sou do gueto, vai me atormentar. Você embora bicho, todo mundo aqui já tá a confirmar. Ô bicho, mambo aqui nunca apareceu, mas um gajo tá te matar. Ô bicho, não sei se meteu um do mambo, mas aqui mesmo vou improvisar. Bicho, beijou não vale a pena embora cortar. Nós aqui somos do gueto, mas tá bicho é só pra encoxar. Calma. Conta de novo. Fiquei indignado com vocês todos aqui. Sou o Wiki Limão, mas merda aqui, porra. Como é que a citão que você tem de amigar? Mas calma aí, Júlio. Torna o people. Vocês são mesmo esse nigga que tá vindo rimando de boi de calamidade, de boi de merda, vai amigar. Mas calma aí. Tu anda com boi de pastilha, assim, ó. Mas calma aí. Porra. Vai fazer o combo. Pausa. Chega lá, rompimento! Vou rimar hoje. Não, calma aí, vamos. Não, porra, tem barra, senhor, tem barra. Calma aí, polícia, depois tu me vai dele, já? Ok, a batalha não acabou, temos aqui. Silêncio na casa. Senhor, tem barra. Me deixa 2 meses para rimar isso. Não, tem barra, senhor, não. Cigano MC. 2 meses para mim rimar isso, pô. Yeah. Porra, Ok, família, ainda não acabou, ok? Yeah. Cigano MC, tens 4 minutos, é o teu terceiro round. Mostra para fazer. No todo momento o cigano vai te disparar. Eu acho que você, insano, só gostaria de saber se deste qualquer papão coxar. Porque romper rapa e fraco e diambeiro como estou já ando fardo. Eu acho que você é informático, tens como computador porque veste com ratos. Vamos, não para. Diz-me se eu sou muito furioso, no freestyle sempre que te meterem comigo me evita. Falaste que vai me levar nessa batalha assim porque és taxista. Se tu a te matar no freestyle não é porque eu quero. O tempo antes era parado, tinha que subir no teu táxi para ser passageiro. Agora vamos entrar na barra. Esse é o round da decisão final, por isso é que eu decidi trazer barras fantásticas. Não adianta ver meu corpo todo, a tua função aqui é EVP, Educação Visual e Plástica. Eu não... Entrei na barra escrita, mas... Calma aí. Entrei na barra escrita, Não para, vamos. Entrei na barra escrita, mas esqueci que tem um freestyle para falar. O Disney antes de ver aqui... Vamos, continua. Entrei na barra escrita, esqueci que tem um freestyle para falar. O Disney antes de vir aqui viu muito fumo no ar, agora tá drogado, tá vendo que eu fumo no ar. Não, tá, ué, calma aí. Vamos trabalhar, família, vamos trabalhar. Yo! Educação Visual e Plástica. Eu não rimo oitava, nona, nem mesmo 11ª, mas o vosso prof disse que a minha barra é clássica. Eu fiquei um bom tempo sem ver rei de rompimento, mas que eu não vi teu dente, lembrei o mente mágica. E não fala mais que é o evento, porque é bem verdade que no teu evento que levou a tender evento, eu não queria falar o nome da Liga do Benilão, mas o teu CEO tá muito fodido comigo, porque quando chego nessa Liga Tormento, eu admirei muito quando falaste que eu sou fraco, não tenho barras pesadas, e no mundo do rap me falta muito talento. Só que é admirável saber que a pessoa que me acha de fraco roubou minha barra para romper com ele no casting da Chicla Rompimento. Diz-me se perdeu comigo, não?
Diz na MC perdeu comigo, não há dúvida, porque a missão já está feita. E fica já saber que eu sei que toda a batalha manda bife para mim. Porque sempre que você manda uma indireita, um gajo indireita. Tu rima melhor que eu. É engraçado, apenas tua namorada que finge que aceita. Na lista dos gladiadores que brom, mas o meu nome só não foi enquadrado porque a minha palavra é correta. Com essa tua barra básica nunca vamos gastar porque no mundo do rompimento me encontro muito longe. Nada que te pertence é importante. Até a tua mãe disse que gritar teu nome é desperdício de voz. Eu não queria chegar à tua humilhação. Por isso é que eu trouxe o primeiro e o segundo round pesado para ver se você foge. És destinado a morrer sem nenhum fã. O dia que o público tentar te prestar atenção, vou lhe falar que lá fora caiu um caminhão de saco de arroz. Na lista... Na lista do mais fraco dessa temporada, o teu nome não estava, mas se foi o cigano quem pôs o que você rima. Na lista do mais fraco dessa temporada, o teu nome não estava, mas se foi o cigano quem pôs, você rima com muito barulho, o que você fala não se entende. Nessa batalha veste com muito ar de balões. Em toda a tua batalha, o teu problema não é determinar, é determinar que você mesmo que tem problemas com determinações. Eu acho que os trajes do Steven Seagal é o órgão que possibilita a respiração do corpo humano, porque aqueles pulmões. Calma aí. Não se preocupa comigo. Tu já procuraste o rap mais forte que eu nessa liga, não encontraste. Antes da batalha começar, mandei-te fazer a oposição de uma só coisa, não encontraste. Para já do sonho em fazer curso que vai te tornar advogado. Tu só estarás em direito quando se trata de live. Mesmo a tua vida se parece muito com a... Calma aí. Tu só estarás em direito quando se trata de live. Mesmo a tua vida se parece muito com a da FC Barcelona. Para abrir a porta das conquistas, não precisa de comando, precisa de chave. Mesmo a FIFA quer me processar, porque todo o tempo... Calma, mesmo a FIFA quer me processar, porque todo tipo de bebida eu bebo na taça. Sou o tipo de policial que quando vem para te prender, te rasga o beco lâmina só para te levar na comarca. Sou um gajo muito perigoso, não aconselhava me teres como inimigo, porque escrever barras pesadas contigo, Disney. Não consigo, mas se não for consigo. Mesmo quando falaste que ia me romper, os teus amigos te disseram para tirar da mente essa tua ideia absurda. Mesmo eu estou nigga do babulo, te meteram o nome de mosquito, porque em todos os panos que você lhe suga. Na mesma batalha. Calma aí. Na mesma batalha só não falho. Yo, porque no escudo. Vamos. Calma aí. Nas minhas batalhas só não falo yo, porque no escuduriça só tem um cantor que madruga. A 10 que te transformei em União Soviética Americana. Na minha batalha só não falo yo, porque no escuduriza só tem um cantor que madruga. A 10 te transformei em União Soviética Americana. É graças a mim que hoje o teu senhor te usa. No teu round rompeste muita merda. Da cana do senhor vai te dispensar. E avisa já no teu amigo pedreiro que tá luta não é paralisar, tá luta é paralisar. Eu sou o gajo mais forte e mais inteligente dessa temporada. Apenas você que não consegue notar. Acho que tens que ir nos Estados Unidos da América para aprenderes que a primeira letra do abecedário é o A. Deixa já de brincadeira. Calma aí. Deixa já de brincadeira, isso é muito sério, Disney. Óbvio que eu estou a te dizer. Satélite novo em Angola, espaço é um local onde ele não conhece, tem toda a razão de perder. Mesmo sabendo que é ser humilhado e esmagado por cigano MC, ainda assim tiveste o dia de aparecer. Calma aí. Ainda assim tiveste o dia de aparecer. Chicla, rompimento, um campo de acampamento. Por isso é que a minha barra eu espero que tu entenda. Eu nunca... Homenagem ao teu presente do aniversário. Estou a te dar aula nessa beira, eu espero que você aprenda. Porque se me estressares, vou te levar no esconderijo, te cortar a perna, te amarrar os 2 membros inferiores, te meter uma venda que está à venda. Mesmo no freestyle já disse que na Chicla rompimento ninguém me invade. Eu sei que és bêbado só porque estamos perante a uma caixa de 24 birras. Não fica à espera que eu te agrade. Rapaz fraco como você no freestyle já disse que aniquilo. Eu não queria falar o nome de uma cerveja alcoólica, mas o Dine só porque vive na cidade é fino. Calma aí.
Senhor, me disseste que vem me meter a batalhar com o nigga mais forte da liga. Eu sei que não é esse, meto logo. Porque eu acho que é mais certo não meter o logotipo da chicla. Tá lá no baixo, meto logo. Porque a nível de preparação de barra Disney, tu nunca veste pesado, sempre veste gordo. Eu sou o árbitro da tua vida amorosa. O dia que tentares marcar compromisso com a tua namorada, vou assinar lá fora de jogo. Me vencer uma batalha como essa. Disney, tu nunca foste capaz. Porque meu nível de pensamento no rompimento é avançado. O teu nível de pensamento é centrais. Eu não quero falar. Eu não quero falar o conjunto. Calma aí, vai terminar. Vai terminar. Eu não quero falar o conjunto de planta de hastes ocas, mas gostaria de saber se essa tua roupa comba aqui canais. Eu acho que tem que te matar e meter-te por cima da tua mãe e do teu pai para dar o verdadeiro sentido na palavra descanse em paz. Time. Só te burrando do cigano, toma pra ele. Vamos lá. Ok, é uma batalha muito forte. Ok, dizem, pausa aí. É uma batalha muito forte. Ok? Para mais informação sobre a Chicla Rompimento, vai no Facebook, Chicla Rompimento, vai no YouTube, Chicla Rompimento. E eu estou curioso para saber quem ganha essa batalha. Vou começar pelo Chur. Delon Picasso, mano. Opiniões sobre essa batalha? Batalha extremamente dura, barras acima da média. Pessoal, silêncio aí na casa, vamos ouvir. Mais alto. Barras em cima da média mesmo, me levaram um exercício psicológico, fixe. O meu dia estava a ser gato, cheguei aqui e melhorou. Mas acho que o rompimento agora não associou-se só à escrita, tá vendo? É o espetáculo todo, mano. A batalha foi dura do princípio ao fim. Mas para mim, mano, o Disney ganhou a batalha, tá vendo? Brincou. Epa, opinião do Delon Picasso, um voto pro Disney. Vou ouvir meu nigga de Chi. Yes. De Chi. Opiniões sobre essa batalha, para ti quem ganhou? Silêncio aí na casa, mano. Epa, fogo. É assim, a batalha estava boa. E para mim, essa batalha é um empate. Na minha opinião, é um empate. Ele tem a sua forma de fazer as rimas. Ele interagiu. Se formos a seguir o barulho do público, vamos falar, ele ganhou. Improvisaste bem, foi fixe até aí, tá bom. Mas se formos só pelo barulho do público, ganhaste. Agora, se formos também a prestar atenção nas barras líricas, ele teve bem, também na minha opinião, e para mim é empate. É empate, ok? Empate ou para ti quem? Não entendi. Para ti é empate ou Empate. É empate. Então, nesse caso, temos um júri. O Delon Picasso, silêncio aí na casa. O Delon Picasso disse que o Disney ganhou. E aqui o Deji disse que é empate. Nesse caso, o Disney continua ganhando 0, ok? Vamos ouvir aqui o meu nigga, Imar, CEO da Best Service. O área do nigga. Olha, calma. Yes. Primeiramente, se inscreva no canal. Faz risco ver um conteúdo dessa envergadura. Vamos fazer uma análise dessa batalha. Disney e Cigano MC. Eu acredito que eu sou dos poucos que tira tempo para conhecer cada um dos competidores e gladiadores. O Disney sabe que eu digo isso. O Disney sabe que eu não teve a 100%. Eu estou a olhar para ti. O Disney sabe que eu não teve a 100%. E é um peso ter esse peso que eu estou aqui a carregar. De decidir e dar um veredito. Eu gosto sempre de fazer análise, por isso é que estamos aqui a fazer um jurado. Os dois estavam com preguiça de fazer, preguiça até não, medo. Também medo não, um pouco de receio, digo eu. Receio, porque o Delon é o único que gosta mesmo de abrir a boca e falar mesmo coisa. E hoje ele teve assim, com gosto de receio. O Cigano MC, eu começo por dizer que é um dos poucos gladiadores que nós temos aqui, que rima com muita calma. Muita, mas muita calma. E eu gosto de parar, ouvir cada palavra. O Disney, hoje ele usou uma coisa que aqui nós já damos como pecado, que é ofender muito. Disney, todos estão aí. Disney usou muitas palavras obscenas. Muitas palavras obscenas. Não vamos esquecer o conceito do concurso. Não é à toa que tem um slogan, né? Chicla, rompimento, infantil. Juridicamente infantil, aquele que está abaixo de 18 anos. Logo, ali tem criança. Podia ser meu irmão, minha irmã ouvir isso. Quando eu cheguei em casa, ver a minha irmã falar, ei, mami, aquele falou. God damn, bro. Don't tell the shit. Então, com toda a sinceridade do mundo, e para quem parar para analisar a batalha com muita calma, o meu voto vai para o Cigano MC. Ok. Yes. Vamos aí. Ó, Disney, vamos aí.
Onde? Bota aí. Yeah. Epa, vamos aí. Ok, vamos daí. Yeah. Epa, silêncio aí. Yeah. Oi, silêncio aí, pessoal, silêncio aí. Oi. Mano, como então? Mano, já estás a ser irritante, como então? Fica calmo aí. Oi. Ok, dizem, Paulo. Yeah, oi. Epa, aqui temos um empate. Silêncio na casa. Aqui temos um empate, ok? O Delon decidiu que o Disney venceu a batalha. O nosso júri de Chi deu um empate. E o Imarço disse que o Cigano ganhou a batalha. Então, nesse caso aqui temos um empate, ok? Fight!